Amém. Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos ter dado esse grande dia, um dia de sol, para nós juntos aqui desfrutarmos dessa festa da família. Senhor, obrigado que nós estávamos, Senhor, mortos em delitos e pecados. Estávamos, Senhor, perdidos no mundo. E o Senhor, com seu braço de misericórdia, com sua mão de amor, nos tirou do lago de fogo, do fogo eterno. E como tição, Senhor, nos apagou, o fogo está trabalhando em nós. E, Senhor, melhor ainda, o Senhor não nos deixou soltos no mundo. O Senhor nos colocou na tua casa. Nos recolheu nesse lugar maravilhoso, chamado a vida da igreja. Senhor Jesus, estamos com o coração agradecido. Senhor, abençoa esse dia, abençoa essa reunião. Nós queremos, Senhor, invocar mais o teu nome. Aqui está um povo que é conhecido pelo teu nome, que tira, Senhor, das águas da salvação, Senhor, suprimento para viver. Senhor, muito obrigado. Abençoa-nos esse dia. Abençoa cada um que chegou aqui, cada família. Senhor Jesus, essa é a nossa família. Essa é a família de Deus. É o corpo de Cristo. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos muito contentes, porque esse é um grande dia da festa. Esse lugar é nosso. Esse lugar é chamado de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, para quem não conhece, está em Mateus 16, onde o Senhor Jesus levou os seus discípulos longe da atmosfera densa de Jerusalém, não só densa em termos de multidão humana, mas também densa em atmosfera religiosa. E Jesus queria um lugar límpido para revelar o que tinha no coração para os seus discípulos. Portanto, os tirou para um lugar retirado, chamado Cesareia das Bandas de... Como é que é? Cesareia das Bandas de Filipe. Então, nós chamamos esse lugar de Cesareia de Filipe justamente para nos tirar um pouco do ar que respiramos todos os dias, para respirar um ar novo. Então, eu espero que todos nós aqui, irmãos, abramos nosso coração, né? Esquecendo as coisas que para trás ficaram, esquecendo inclusive as nossas angústias, ansiedades, as nossas mágoas, ressentimentos. Irmão, vamos olhar esse dia com um olhar novo para o Senhor e também para os irmãos. Irmãos, olha para os irmãos agora com um olhar carinhoso, né? Com um olhar de amor. Irmão, nós não somos inimigos, não somos concorrentes, nós somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus. Somos membros do corpo de Cristo. Onde quer que estejamos, nós nunca estaremos sós. Nós somos membros desse corpo maravilhoso. E mais do que isso, nós somos de fato membros da mesma família. Irmãos, graças ao Senhor, eu dou graças ao Senhor por me ter posto nesse lugar. E esse lugar nós idealizamos vários anos atrás, compramos essa terra, era uma ribanceira, ninguém dava valor para esse lugar, mas o Senhor deu visão para alguns, e o Senhor também nos deu como fazer, a sabedoria para fazer as construções nesse lugar. Esse lugar ficou muito bonito. Ele só parou de continuarmos a construir porque nós mudamos um pouco de foco. Nós, naquele ano 2000, saímos para pisar as cidades pregando o evangelho. Então nós paramos um pouco as obras aqui. Mas graças ao Senhor, nós voltamos para cá. Vários irmãos que entraram nesses últimos anos na vida da igreja não conhecem esse lugar. Eu quero dizer para vocês, sejam bem-vindos, que esse lugar é seu. Esse lugar é nosso, para juntos desfrutarmos desse ambiente maravilhoso. Esse lugar foi construído
né, graças ao Senhor, o Senhor nos deu, né, com um irmão arquiteto, Claudionor, de Curitiba, nos fez esse projeto juntamente conosco, e eu calculei esse lugar, cálculo estrutural, né, e o irmão Jonas Pizarro trabalhou, projetou toda essa parte de madeira. Tanto é que eu de manhã, embora ele ainda não esteja com a saúde perfeita, eu convidei para ele vir, né? Espero que daqui a pouco ele chegue, né? Porque esse lugar ele tem muita participação, e todo esse lugar lá embaixo, vocês vão ver, né, foi muito bem idealizado. Mas tudo isso importante é para produzir frutos para o Senhor. Então nós estamos aqui, irmãos, com coração de muita alegria, né, e que esperamos que todos vocês se sintam bem, passar o dia juntos, não é isso? Nós vamos, né, vamos almoçar aqui juntos, vamos passar o dia juntos, tá? Bom, vamos, né, desfrutar um pouco da palavra, mas eu queria começar um pouco diferente. Semana passada, eu não estava aqui, né, não estava aqui. O irmão Dong deu uma conferência em São Miguel Paulista. No sábado, eu não estava aqui, eu comecei a perguntar para os irmãos, e no sábado, as pessoas que participaram me deixaram uma impressão de uma coisa: a coroa de espinhos. E no domingo, me deixaram uma outra palavra-chave: colportores. Não sei se eu estou errado, né? Então eu estou muito curioso para saber o que vocês ganharam da coroa de espinhos. E depois, qual foi a reação dos colportores, depois de ter ouvido essa palavra do irmão Dong, né, lá. Então vamos começar por aí. Não precisa muito, eu vou chamar espontaneamente 2 ou 3 pessoas para falar cada um desses itens. Primeiramente sobre coroa de espinhos, né? Vou pedir para alguns de vocês que foram muito tocados, podem vir aqui na frente, né? Vamos compartilhar um pouco sobre isso. Vem aqui. Graças ao Senhor, irmãos. Espera um pouquinho. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode ser irmã também. Não precisa ser irmão, não. Tem? Não, comportou ainda não. Coroa de espinho. Tá bom, então, 2 irmãos, 2 irmãs vão compartilhar um pouco para nós sobre coroa de espinho. Graças ao Senhor, irmãos. Só para saber, quantos estavam no sábado lá na Zona Leste semana passada? Não muitos, né? Ok. Queridos, eu toquei muito nessa palavra. Eu preciso confessar para vocês, quando o irmão Dong falou a primeira vez dessa visão da coroa de espinhos, o sentimento que o Senhor tinha dado para ele, eu não entendi. Eu ainda fiquei um pouco pensando, o que ele está querendo dizer com isso? Eu não sei quantos de vocês também entenderam na primeira vez. Eu vim a entender, irmãos, no 3º dia depois da conferência. Louvado seja o Senhor, porque finalmente aquela palavra, como diz o meu irmão Pedro, né, a ficha caiu, né? Finalmente eu entendi. O irmão Dong explicou para nós, irmãos, lá em Mateus, capítulo 27, no momento em que o Senhor recebeu a coroa de espinhos, fala assim: tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Então, irmãos, nós sabemos que na cruz, o Senhor Jesus crucificou todas as coisas negativas do universo. Ele morreu no nosso lugar, tá certo? E ali na cruz, irmãos, o inimigo dele, Satanás, foi destruído ali na cruz. O velho homem, inimizades, as invejas, tudo que causa problema no ser humano, na família, na vida da igreja, tudo, irmãos, foi crucificado com o Senhor ali. Agora eu preciso tomar posse dessa cruz todos os dias, né? Mas, irmãos, uma coisa, isso nós já sabíamos, mas uma coisa nova que o nosso irmão trouxe, o sentimento que o Espírito deu para ele, foi sobre a coroa de espinhos. A coroa de espinhos, irmãos, foi colocada onde? Na cabeça. Então, irmãos, veja,
eu e você deveríamos estar crucificados ali. Então aquela coroa de espinhos na cabeça, por que não dizer na mente, não era para o Senhor. Ele não merecia aquilo. Quem merecia essa coroa de espinhos, irmãos? Éramos nós. A coroa de espinhos, irmãos, era para nós. Porque a nossa mente é rebelde. O velho homem, onde é? Onde está o velho homem? Está na nossa mente. Qual é a fonte dos pecados, irmãos? A fonte do pecado, primeiro é a mente, depois o teu corpo executa o pecado. Mas começou na mente. Irmãos, vocês percebem como a mente é terrível? E essa mente, irmãos, Deus crucificou lá na cruz com o Senhor Jesus. E a coroa de espinhos em cima dessa mente, indicando o que essa mente precisa é de uma coroa de espinhos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, talvez como eu ali na primeira vez que eu ouvi essa palavra, você talvez ainda não entendeu. Ore para o Senhor, Ele vai te dar luz. O que nós precisamos, irmãos, é ter o nosso velho homem na cruz. E mais especificamente, a nossa vida da alma com uma coroa de espinhos em cima dela, indicando que o lugar dela é na cruz e debaixo da coroa de espinhos. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor. O que o Senhor quer fazer de nós hoje é o quê? Vencedores, filhos maduros, primogênitos para reinar juntos com Ele quando Ele voltar, não é? Então o caminho, irmãos, é o caminho da cruz, é o caminho da coroa de espinhos, é o caminho que leva à ressurreição. Porque não para na morte, irmão. Sim, a coroa de espinhos é para você. Mas não basta só agora eu ter a coroa de espinhos. O que eu preciso fazer? Eu preciso avançar. Eu preciso progredir com o Senhor. Assim como o Senhor não ficou na cruz, irmãos, eu também não tenho que ficar simplesmente na cruz. Claro, minha mente tem que ter a coroa de espinhos, tem que estar na cruz com o Senhor, mas eu sigo em ressurreição com Ele. Amém? Ó Senhor Jesus! O que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso invocar mais o nome do Senhor. Quando eu me encho dessa vida, o resultado é que essa vida vai extrapolar os limites do meu ser caído. Ela vai extrapolar e vai alcançar outros. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, realmente foi uma revelação nova. Eu fiquei muito impactada, porque a gente já ouviu muita coisa a respeito da morte do Senhor, do significado da morte do Senhor. O irmão Dong já falou muito a respeito da salvação judicial, da salvação orgânica, do lado dele que saiu sangue e água, o sangue para nos purificar, a água, vida para chegar até nós. O Senhor tirou os pecados, mas não deixou a gente vazio. O Senhor nos encheu de vida. E quem estava perto da cruz foi João, e ele viu aquela água, ele viu o sangue, só viu quem estava próximo. Tudo isso já havia sido dito, e eu pensei que já tinha esgotado. Mas lá em São Miguel, o Senhor nos surpreendeu, irmãos. Ó Senhor Jesus! Que eu pensava, Senhor, mas o Senhor fez tudo isso, mas da minha mente ainda brotam os pensamentos, Senhor, e agora? Mas o Senhor veio falar comigo ali. O Senhor falou, para os teus pensamentos, eu sofri, colocando uma coroa de espinhos na minha cabeça. Porque os pensamentos emanam do nosso cérebro, irmãos. E muitas vezes são pensamentos que vêm, que a gente pensa assim, mas isso não é meu. Muitas vezes Satanás até planta o pensamento dele na nossa mente. E o que fazer? A resposta, Senhor, essa salvação é completa. A resposta, irmãos, é a coroa de espinhos. Nós podemos aplicar essa coroa todos os dias. Cada vez que vem um pensamento que não é meu, que não é seu, você pode aplicar a coroa de espinho. Dizer, olha aqui, Satanás, o Senhor já tratou com isso. O Senhor sofreu essa coroa de espinho. Agora vá para o lago de fogo, porque o meu Senhor sofreu. Enquanto eu era inimiga, enquanto eu pensava mal, enquanto eu ria, o Senhor estava sofrendo por mim ali na cruz. Senhor Jesus! Então, irmãos, essa coroa de espinho foi uma revelação nova para mim. Eu voltei de São Miguel encorajada. E agora eu posso aplicar essa coroa. Porque o irmão falou também que ele não estava ali sozinho. Eu estava lá! Você estava lá! Oh, Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus,
Essa palavra, né, da coroa de espinhos, o Senhor veio falar porque Ele tem um direcionamento para a igreja. Agora, o que nós estamos vivendo na vida da igreja é resgatar o amor entre os irmãos. O irmão Dong tem se cansado, a gente até tem se cansado um pouco de tanto ouvir falar sobre Onésimo, mas o que é Onésimo? É aquela pessoa que não valia nada, que era maldosa, prejudicava as outras pessoas, e daí ela foi resgatada e foi recebida no meio dos irmãos. Isso é amor. Só que aí tem um empecilho, né? A nossa mente, ela julga muito, né? Ela pensa coisas que não são do Senhor. A gente dá muita liberdade ao que Satanás fala, não só no julgamento com relação a outras pessoas, quanto ao nosso próprio julgamento. A gente tem muito baixa autoestima às vezes. Tudo isso, eu acho que a raiz é na nossa mente. E não é só isso, né? Junto com a palavra de sábado, o Senhor deu muita experiência para mim durante essa semana, para mostrar como que minha mente funciona. E é assustadora. Aí você olha aquela visão da cruz, irmãos. Imagina comigo agora, 3 homens na cruz, em 3 cruzes. A cruz central tem um homem que está igualzinho os outros homens, só que tem uma coisa de diferente, que é a cruz de espinho, a coroa de espinhos. Por que aquele homem tem a coroa de espinhos? E quem é aquele homem que tem a coroa de espinhos? E por que ele foi crucificado com a coroa de espinhos? Porque se não fosse importante, Deus daria algum jeito de um soldado derrubar e cair no chão, mas deixou lá. E essa imagem é muito forte para nós. Quer dizer, a coroa de espinho na cruz, que é o que a irmã falou, o Senhor nos deu a salvação, limpou nossos pecados com o sangue dele, nos deu a vida dele, através do jorrar da vida, da água que saiu dele, e também aquela coroa de espinho, que é para mostrar que nós temos que usar aquela coroa de espinho que o Senhor usou para controlar nossa mente. Porque agora, na vida da igreja, nós estamos entrando numa nova fase. Vocês estão percebendo? O amor que está fluindo entre nós, né? Começando com Onésimo, batendo tanto nessa tecla, e dando experiências, e agora essa coroa de espinho, irmãos, é para a gente restringir a nossa mente, realmente colocar a nossa mente no Senhor, na cruz, e daí a gente pode caminhar juntos. Todos nós somos diferentes uns dos outros, todos nós temos nossos próprios problemas. Às vezes uma pessoa reage de uma forma porque ela tem os problemas dela, outro tem outro jeito de pensar. Somos muito diferentes, que o Pedro falou, para Deus fazer uma montanha aqui do lado, é só falar. Mas para mexer na vida de cada um de nós, somos totalmente diferentes, nos juntar num corpo só, e não só ficar todo mundo junto sentado, mas nos edificar juntos como a igreja do Senhor, a gente tem que usar a coroa de espinhos. Irmãos, então olha para a cruz, irmãos, imagina sempre, todo dia na tua frente, essa imagem da cruz, que a gente tocou muito na graça do Senhor, e olhem não só o sangue, não só a água, não só aquele homem maravilhoso que é o próprio Deus derramado, que foi morto por nós, mas olha que ele usou a coroa de espinhos, irmãos. Essa é a chave para a nossa libertação. Libertação das nossas mentes, nossos pensamentos. Se a gente ora e lê o versículo, de tanto você repetir, falar, aquilo entra, mas de tanto você ruminar pensamentos negativos, aquilo também fica em nós, e aquilo prejudica muito a nós e a igreja. Então, irmãos, que a gente possa olhar para essa coroa de espinho, foi uma revelação maravilhosa. Eu também pensei que tivesse acabado, mas não acabou. Começou de novo uma nova fase. Vamos aproveitar, pegar esse fluido que o Senhor está falando, batendo tão forte. Não vamos vacilar, irmãos. Vamos entrar de cabeça. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu também, irmãos, tive o meu sentimento pela obra que o Senhor realizou por mim e por cada um de nós, de redenção, de resgate. Tive um sentimento todo especial a partir da palavra, dessa palavra que o irmão Dong deu para nós lá na Zona Leste. E nós já tínhamos lido esse texto bíblico várias vezes, mas a gente entendia assim, a coroa foi colocada sobre a cabeça do Senhor, um manto
ou uma túnica foi colocada sobre ele, um manto escarlate, e um caniço nas mãos, na mão direita. Aí a gente só entendia que é para zombar dele, porque eles falavam, você é rei dos judeus? Então, nesse sentido, eles aproveitaram e escarneciam o Senhor e zombavam dele. Mas o Senhor, esse ministério, irmãos, que nós estamos nele, é um ministério de vida mesmo, que mexe com a gente. Então a mesa do Senhor para mim, daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, ela tomou um novo sentido. Por quê? Porque aquela coroa de espinhos, a partir dali o Senhor já estava sendo ferido. Começou a ser ferido por uma parte muito importante do nosso ser. Representa a origem de tudo que nós fazemos. Tudo começa na nossa mente. E o Senhor precisa tratar com isso. Nós temos o hábito de lidar com o pecado. Nós falamos uma coisa, depois nós pedimos perdão pelo que falamos. Nós fazemos uma coisa, depois nos arrependemos pelo que fizemos. Mas, irmãos, o Senhor quer lidar conosco antes mesmo de falarmos, de fazermos e até mesmo de pensarmos. Por isso que a mesa do Senhor para mim tomou um novo sentido. Eu não quero participar da mesa do Senhor de uma forma ordinária. Eu quero participar de uma maneira nova, de uma maneira viva, de uma forma extraordinária. Satanás, ele tem que ser totalmente envergonhado na minha vida e na sua vida. E nós precisamos ganhar forças para avançar. Por que nós não avançamos mais? Satanás, ele tenta nos acuar. Porque você é isso, porque você é aquilo, você fez isso, você... Mas o Senhor já lidou com tudo isso antes mesmo de nós fazermos, ou de nós falarmos, ou de nós pensarmos. Por meio daquela coroa de espinhos que feria o Senhor. Irmãos, o que eu senti foi que o irmão Dong, o ministério dele, apesar de estar com 97 anos de idade, ele ainda está com muito peso para passar para nós. Eu comentei com Pedro. Falei, o irmão Dong ainda está com muito peso, está com muito encargo para nos ajudar, para nos aperfeiçoar. Ele não está satisfeito com o que já aconteceu até agora. E aí, irmãos, eu queria aproveitar e fazer a transição, então, de sábado para domingo, na conferência na Zona Leste. Depois dessa palavra de sábado, que mexeu com a gente, que mexeu no nosso coração, o Senhor falou, agora vocês podem cooperar comigo de uma forma mais agressiva, de uma forma mais dinâmica, na expansão. A palavra não pode ficar parada em nós. Então, de uma maneira muito doce, domingo o irmão Dom conversou conosco. Então, Pedro, já estou aproveitando para fazer uma transição. Foi uma conversa de pai para filho, de avô para neto. Sentado à mesa, todo mundo em volta ali, e ele nos ajudando. Falou de uma maneira muito simples, daquela região que nós temos encargo por ela, que é a região, é a da Dutra, né? A rodovia Dutra, que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, e aquelas cidades que tem ali, que precisam ser alcançadas. E graças a Deus, o Senhor nos deu um ponto de apoio em Lorena. Graças a Deus, nós temos o CEAP em Lorena. Nós temos Bucafé em Lorena. Mas o Espírito não ficou satisfeito. Essa centopeia, né? Uma forma de centopeia, com as perninhas alcançando as cidades ali da região da Dutra, da rodovia, as cidades tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Agora essas perninhas precisam se esticar. Esticar as perninhas. E mais do que isso, tem que produzir teias, como aranha, fazendo uma rede para alcançar cidades mais distantes. Então, irmão, o Senhor quer fazer com que o evangelho do reino, com que o evangelho da vida chegue a todas as cidades. E não foi por acaso que o Senhor nos deu também um lugar em Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma cidade estratégica
para todo esse país. É uma cidade para onde vão pessoas de várias partes do Brasil, da América do Sul e de outros continentes. E ali precisa ter um lugar. E os irmãos conseguiram um espaço ali, o Espírito deu um lugar ali. Principal avenida, principal região ali, chamada Capivari. E os irmãos já estão reformando aquele espaço. Tinham, parece que 60 dias para reformar, né? Já passaram 30. Agora temos 30 dias para reformar. O irmão Dong nos encorajou. Vamos orar por Campos do Jordão. Vamos ofertar para Campos do Jordão. E vamos, quando tiver pronto o Bucafé lá, vamos visitar Campos do Jordão. E a partir dali, irmãos, nós temos uma base, um apoio para nós sairmos. Os comportores podem ali ter uma base para poder sair e levar a palavra revelada, a palavra do reino. E assim, irmãos, ali, naquele lugar pequeno, nós vamos alcançar pessoas de várias partes do mundo. E vocês acham que o evangelho precisa chegar em todo mundo? Precisa, sabe por quê? Porque Satanás não está brincando. Ontem, vocês viram o terrorismo avançando na Europa. É um inimigo que não tem face, não tem rosto, você não sabe quem é. O governo não consegue barrar a ação dos terroristas. Mas nós, irmãos, precisamos chegar com o evangelho do reino em toda a terra. É o que vai trazer ordem para a terra, vai trazer justiça para a terra, vai trazer paz para essa terra. Se nós não fizermos isso, Satanás vai andar aí de forma bem tranquila. Então o Senhor quer contar comigo e com você. Não vamos usar a coroa de espinhos só para o nosso gasto, para o nosso desfrute, mas vamos usar para cooperar com o Senhor no avanço da sua obra. Aleluia? Então, Pedro, eu acho que os irmãos comportores, nós tivemos uma reunião de comportores na segunda-feira, depois da conferência na Zona Leste, e esses comportores estavam queimando no seu interior, porque a palavra foi muito renovadora. E nós esperamos, irmãos, que nós sejamos renovados, aqui também com os testemunhos deles. Depois o irmão Pedro vai nos ajudar mais. E irmão Dom, quem sabe, trazer mais uma palavra para nós ainda hoje de manhã. Jesus é o Senhor! Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. O ônibus, eu vim com o ônibus, né? E na hora que eu vi tudo cheio, acabei de chegar, né? Como eu sirvo na recepção, estava falando para os irmãos, o Senhor me honrou, né? Eu vim sentar na primeira cadeira aqui, né? Mas acabei de chegar. Senhor Jesus. Você sabia do coração, né? Amém. Senhor Jesus. Quero compartilhar com os irmãos que realmente, né, esse trabalhar do Senhor é um trabalhar maravilhoso, né? Se fosse trabalhar em pessoas iguais, seria muito fácil, né? Mas trabalhar em pessoas tão diferentes um do outro, né? É algo para a honra e glória do Senhor naquele dia, né? Uma pessoa assim, eu de um jeito, o irmão do outro, né? E o Senhor trabalhando. E eu posso dizer que eu tenho tempo de comportagem e eu fiquei um tempo afastada da comportagem, né? E fui deixando, e fui fazendo outras coisas e me senti infeliz, né? E embora eu estivesse falando do Senhor e tudo, mas não é comportagem, né? E aí o Senhor me cercou e falou, onde você é feliz? Na comportagem, né? E voltei, faz uma semana que eu estou fazendo comportagem. Graças ao Senhor. O Senhor sabe em que situação que eu fiquei, mas o Senhor me colocou naquela situação que era para mim voltar para a comportagem, né? Você é uma chamada e ali você tem que estar, né? Até a minha volta você tem que pregar o evangelho do reino, né? E a comportagem dessa volta dessa semana foi uma comportagem diferente, né? Uma comportagem com mais peso, mais responsabilidade, mais vida. Senhor Jesus, né? Como eu falei para os irmãos, né? O sumo sacerdote, ele carrega, né, no peito as 12 tribos, né? E nós carregamos no peito as pessoas. E cada pessoa que a gente conhece, ela já fica cravada no nosso interior, né? Na oração, no cuidado. E nós não queremos só nós reinarmos, né? Mas levar os outros a reinar também, né? Senhor Jesus. Amém.
Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Eu fui muito tocado também, irmãos, na conferência em São Miguel, que o irmão Dong falou do princípio, né, de como foi chegado esse evangelho até ele. Né, foi através de um servo, né, o Atmani, e um livro chegou até ele e pôde trazer salvação para ele, né, Senhor Jesus. E hoje, graças a Deus, esses livros também têm chegado até nós. É por isso que cada um de nós estamos aqui hoje, né, porque foi aberto o livro da vida, Senhor Jesus. E hoje o Senhor conta conosco, né, para poder levar essa vida, esse livro, para outras pessoas também. Né? A gente vê aí muitas pessoas com famílias destruídas, com casamentos a ponto de se separarem, né? Muita coisa que pode ser revertida através de um livro. Senhor Jesus, né? O Senhor notificou ao seu servo, e aquele servo escreveu em livro e enviou às outras igrejas. E hoje o Senhor conta conosco para enviar também essas outras igrejas, alimentar esses filhos de Deus e levar essa vida que o Senhor veio, passou por tudo isso, mas foi para nos dar vida e vida com abundância. Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. A minha reação com essa palavra é que eu consigo observar que o Senhor, Ele quer redimir a minha mente, né? Para que eu possa quebrar todo o meu bloqueio, né? Que eu tenho para poder deixar o Senhor fluir através de mim, né? Que o Senhor, Ele quer saturar toda a minha mente, né? Para que eu possa alcançar as pessoas, né? Quando a gente está cheio de vida, no fervor, a gente pode alcançar as pessoas, né? Não tem nenhum esforço, né? É só um desfrute, né, da palavra. Então eu vejo que as pessoas, cada uma ela tem uma necessidade, né? E a gente pode ir lá para poder suprir as pessoas, né? A literatura na mão das pessoas é um meio que elas vão poder ali ter intimidade com o Senhor, né? Então, Senhor Jesus, muitas vezes a gente pode criar um bloqueio, né? Puxa, eu não estou com intrepidez para falar com essa pessoa, eu não estou com ousadia, essa aqui eu não consigo falar, e aí vem outras situações, muitas situações, né? Para tirar todo o nosso encorajamento. Mas com essa palavra do irmão Dong, né? Falando para nós que nós temos essa coroa de espinho, né? Que pode saturar toda a nossa mente, né? Pode nos redimir com o Senhor, porque o Senhor, Ele quer nos usar, né? Então eu preciso poder alcançar as pessoas, mas para isso eu preciso, né? Igual o irmão Dong falou, né? Eu preciso poder tirar todas as minhas pendências com o Senhor, para mim poder alcançar as pessoas, né? Esse é um rio, né? Não é algo que é um esforço meu, mas é só um desfrute, né? É isso que eu ganhei dessa palavra, né? Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, em meio a essa palavra, né, que eu ganhei, ó Senhor Jesus, né, que fala muito da nossa mente, né, da coroa de espinho. Então a nossa mente velha, ela tem que ser já jogado fora, né? Senhor Jesus, aí eu preciso pegar a mente nova, que provém de Cristo, né? Eu ganhei muito por meio da palavra, que eu preciso aplicar no meu dia a dia, né? Trazer isso daí para a minha realidade, através do Bucafé, da comportagem, e alcançando essas pessoas, né? Por meio da literatura. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmandade, eu queria falar uma coisa para os irmãos. Eu tive uma experiência na prática, Senhor Jesus, em relação a essa crucificação, né? Mas não era comigo não, era com outra pessoa. Eu entrei num restaurante, aí tinha uma moça, a gente está servindo lá em Cotia, no Bucafé, mas a gente entrou num restaurante, tinha uma moça sentada assim, sabe? A gente estava com o livro na mão, e nisso chegou o funcionário dela, para despedir alguma coisa dela assim, né? E eu ali do lado dela, ela falou, pois não, moço, não, pode despedir dele. Nisso ele pegou na mão dela, para despedir, e foi pegar na minha. Na hora a unção falou, não pega na mão dele. Falei, ó Senhor Jesus. Fiquei parado na frente dela assim, e o rapaz com a mão assim, e eu assim. Irmãos, a moça olhou para mim, aí o rapaz foi embora. Ele falou assim, o que você quer, moço?
Falei assim, eu vim falar da palavra de Deus para você. Ele falou, o quê? Eu falei assim, eu vim falar da palavra de Deus para você. Falei, só um minutinho. Aí eu saí, fui lá e falei com o rapaz, ó, me perdoa, eu só queria fazer um exercício aqui para mostrar para ela o que a gente sente quando a gente está na nossa razão, no nosso sentimento de indignação. E voltei e falei para ela assim, moça, esse livro aqui, Casamento e Família, ele fala a respeito de amarguras, fala sobre o sentimento que nós temos dentro do nosso ser, que precisa ir para a cruz. E esse sentimento que você está sentindo é o sentimento de indignação, é um sentimento que realmente nós precisamos que o Senhor crucifique o nosso ego. Irmãos, eu não falei muito não. Ela falou, quanto que é o livro? Ela falou, quanto que é o livro? Eu pensei que eu ia apanhar ali. Eu pensei que aquela irmã ela dá uma panelada na minha cabeça. Mas graças ao Senhor, o Senhor ele deu essa libertação para ela, porque ela precisava se libertar desse veneno, se libertar dessa amargura que todos nós sofremos. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Estamos alegres, né, irmão? Amém. O Senhor está voltando. Amém. Sim. E nós temos várias riquezas. O irmão Dong, ele falou de alguns meios de contatar as pessoas. Um desse meio foi o Bucafé. Outro meio foi os livros. Irmãos, nós temos tantas riquezas. E o que mais me chamou a atenção é que os irmãos, esses irmãos que estão atrás de tantas riquezas, têm dado a sua própria vida. Muitas das vezes nós não sabemos o quanto os irmãos têm sofrido, o quanto as pessoas têm feito para poder ter essas riquezas na mão das outras pessoas. Eu tive no Paraná esses dias, os irmãos pediram para nós irmos no Deus Te Abençoe, indo para o Paraná e voltando. E nós paramos ali na cidade de Cascavel, um certo irmão falou assim, irmão, olhe para o irmão Dong. O irmão Dong, ele tem 97 anos. 97 anos. Fala, Senhor Jesus, fala de uma forma tão natural, tão prático. E nós que ouvimos, temos tanta dificuldade para expressar essa palavra. Quando chegamos ali nessa conferência no sábado, eu estava muito apreensivo. Eu falava assim, Senhor Jesus, e pedi oração para os irmãos orarem pelos comportores. E quando chegamos lá, o irmão Dong estava com encargo falando sobre os comportores. E ele trouxe um quadro muito importante, que foi uma aranha, né? E essa aranha, ela vai atirando teia para tudo quanto é lado, mas de uma forma organizada. Então, ele nos mostrou que nós temos uma coordenação. Nós temos que estar junto aos irmãos, bem coordenado. Irmãos, e quando eu pude parar assim para observar o irmão Dong ainda foi ainda mais fundo. Ele disse, os comportores podem estar debaixo do olho do furacão, mas eles têm o Senhor. Irmãos, olha que privilégio. Nós temos o Senhor. E essa aranha, irmão, ela joga a teia de aranha de onde? De dentro dela. Irmãos, quando nós estamos com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, nós temos uma fonte a jorrar do nosso interior. Amém. Eu queria que os irmãos tomassem liberdade rapidinho, se colocassem de pé, irmãos. E orassem, não pelos comportores nesse dia, mas orar por você mesmo. Amém. Que você pode ser essa referência aonde você estiver. Amém. Coloque, irmão, a mão sobre o ombro do irmão, rapidinho, irmãos. Amém. Coloque e faça essa oração. Amém. Fale para ele ou para ela, você é um comportor de Deus, aonde você estiver. Amém. Irmãos, é bem rapidinho, pedir permissão para os irmãos aqui, eu não quero perder tempo. Eu quero dizer que tudo que o irmão Dong fala é de Deus. É de Deus, irmão. Ontem eu abri o meu zap,
é uma pessoa que eu conheci há 20 anos atrás. Ela disse, Lenira, eu encontrei um lugar aqui, sul de Menuce, fica a 7 horas daqui de São Paulo, chama Bucafé, e eu estou indo lá. E uma coisa, irmãos, nunca tinha falado, mas no meu Face, eu multiplico tudo que os irmãos mandam do Bucafé. E lá, eu acho que ela viu isso. Como é que ela sabia? Eu nunca falei para ela. Eu estou em contato com ela recentemente. Há 20 anos atrás, eu encontrei com ela, que ela trabalhava comigo. Ela disse assim, olha, Lenira, eu falei que eu conhecia você, que você faz parte desse Bucafé, que você é uma mulher de Deus. Irmão, às 7 horas aqui, eu nunca falei, só através do Facebook, que eu falo do Bucafé para ela. Então, eu vejo assim, irmãos, como o Senhor é maravilhoso. E ela é esposa do vice-prefeito de Sul de Menuce. Olha que contato maravilhoso, irmãos. Eu espero, assim, que o Senhor contagie o nosso coração. Essa coroa de espinho é algo maravilhoso que encaixou na minha mente. Senhor Jesus, eu só queria dizer isso, como eu amo o viver da vida da igreja. Amém. Aleluia pela vida da igreja. Semana passada a conferência em Zona Leste de São Paulo foi realmente maravilhoso comigo. Assim, primeira mensagem de sábado, na verdade, resumindo tudo, falou sobre capítulo 1, 2, 3 de livro de Efésios. E também segunda mensagem de domingo, resumiu 4, 5, 6 de livro de Efésios. Livro de Efésios é o mais importante. Depois, no final, o irmão falou, igreja em São Paulo é igreja em Éfeso. Passou todo tipo de problema, mas igreja que teve final feliz. No final, a igreja em Efésio enviou muitos irmãos para fora. Amém. Aleluia! Amém. Isso é destino de igreja em São Paulo. Primeira mensagem, eu fiquei muito impressionado, porque nosso Deus, Deus que pensa. Ele pensa, planeja, depois ele tem bom prazer. Só que o homem, com queda, capítulo 6 de Gênesis, quando começou a entrar em pecado, pensa, planeja maldade. Senhor Jesus, agora precisa, capítulo 13 de livro de Efésios, fala que precisa mordomo, econômico. Como Deus pensa a economia de Deus. Como Deus planeja as coisas de Deus. Cada um de nós temos que ter tal pessoa. Jesus é o Senhor. E também, a mensagem de domingo, ele não falou, aparentemente parece que não falou mensagem. Mas na verdade, falou tremenda mensagem. Nosso destino, depois de receber, dispensar de Deus triuno, nós temos que viver como econômico na expansão. Cristão sem expansão, vida da igreja sem expansão, viver da igreja sem expansão, não tem sentido. Quando Deus criou, Gênesis capítulo 1, realmente assim que criou, Ele deu uma missão para nós. Criou nós para expandir, multiplicar, dominar a terra, encher a terra. Cristão sem expansão, e vida da igreja sem expansão, não tem sentido. E também, essa direção, como vai expandir, isso não é, a gente inventa. O Senhor fala através de João para servo. Então, meu sentimento, depois da primeira mensagem, segunda mensagem, tinha vontade enorme de ser servo de Deus. Não de qualquer maneira, mas realmente pensa, planeja sobre a economia de Deus. E também, com essa palavra, eu começar a consagrar mais para o Senhor. Que realmente está restaurando primeiro amor. Na verdade, participar na expansão, na verdade, primeiro receber bênção do Senhor. Primeiro, receber bênção do Senhor e participar principalmente do fluir de vida. Então, através de últimos 2 anos para cá, Lorena,
São José dos Campos. Ontem também a palavra foi maravilhosa. E resultado disso, o Senhor realmente está expandindo daquela região. Vale a pena visitar CEAP de Lorena. E também, todos nós podemos ser aquela pessoa que pensa, planeja a vontade de Deus e participar da expansão do Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Queria pedir para a gente cantar na arca, vem entrar. Que hino que é? Mas antes de cantar, eu queria contar para vocês por quê. No tempo de Noé, o ser humano havia caído a tal ponto que a violência se multiplicava na terra, a iniquidade era uma coisa comum. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ele resolveu exterminar o homem. Mas havia uma família que Deus queria salvar. Essa família era a família de Noé. Deus mandou Noé construir uma arca, não à beira do mar, mas em terra seca. E todo mundo achava que ele era maluco, mas ele ali trabalhou anos a fio. E de repente Deus mandou ele entrar na arca com a sua família e os animais e as aves. E o dia em que a porta da arca se fechou, rompeu a comporta do abismo e também do céu. E todos os seres humanos morreram. Enquanto eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, a chuva caiu e a água irrompeu e todos morreram. E Jesus disse que no final dos tempos também será a mesma coisa. Como nos dias de Noé, todos comendo, bebendo, vivendo uma vida normal, se alegrando, se divertindo, violência se multiplicando, a iniquidade também, a maldade do homem, ao ponto de Deus chamar o homem de carnal em Gênesis capítulo 6. E de repente virá o Filho do Homem. Aí não tem mais salvação. Mas graças a Deus, nos nossos tempos, Deus também está construindo uma arca. E essa arca é a vida da igreja. Essa arca somos nós. Você quer se salvar? Quer salvar a sua família, seus filhos, seus netos, nessa sociedade tão corrupta, nessa sociedade onde há forte inversão de valores? Não perca mais tempo. Vamos entrar para a arca. Essa é a vida da igreja. Agora, existe uma condição para você entrar nessa arca. Você precisa ter Jesus no coração. Quem quer ter Jesus no coração esta manhã? Vocês que vieram aqui como convidados, eu queria convidar vocês a aceitarem a Jesus no coração. Daí convidar vocês para entrar nessa arca, na vida da igreja. É muito simples. Deus não colocou um vestibular na frente. Deus não colocou condições difíceis de um homem cumprir. Não precisa subir uma escadaria de 100 degraus de joelho. Basta abrir seu coração. Que tal abrir o seu coração agora? Vou pedir para todos ficarem de pé, pode ser? Todos ficarem de pé, por favor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Faça uma oração diante de Deus, com total sinceridade do seu coração. Eu vou te ajudar nessa oração, mas a oração é sua, não é minha.
Repita cada frase, mas saindo do teu coração. Senhor Jesus, eu sou um pecador. Preciso da tua salvação. Senhor Jesus, salva-me. Salva-me dos meus pecados. Eu que vivo como morto em delito e pecado. Deus sendo rico em misericórdia, com grande amor com que me amou. Senhor, quer me salvar esta manhã. E eu quero ser salvo. Eu quero gritar por socorro. Socorro, Senhor. Ó Senhor Jesus. Socorre-me. Tira-me dessa situação. Perdoa os meus pecados. Quero receber a tua vida. Quero invocar esse nome maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Senhor. Entrego a minha vida para ti. Entrego a vida da minha família para ti. Senhor, quero entrar na arca. Não quero morrer, Senhor, com dilúvio. Com dilúvio da morte desse mundo. Senhor, quero ser salvo. Não só eu, toda a minha família. Quero entrar para essa arca. Quero viver com os que estão vivendo essa vida já da igreja. Senhor Jesus, obrigado pela vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor, dos problemas. Liberta-me das doenças. Da enfermidade do coração. Eu quero estar livre para te servir. Cura-me, Senhor. Limpa-me de toda amargura. De todo ressentimento. Também de toda ansiedade. Quero estar livre para servir. Jesus é o Senhor. Amém. Pode sentar. Ontem à noite, São José. Eu estive em São José dos Campos. Falei sobre a expansão da igreja. E nós precisamos avançar. São José. A Campos Jordão. E alguns irmãos deram testemunho sobre Campo do Jordão. Ali é uma cidade turística famosa e graças a Deus o testemunho da igreja se fortaleceu lá. E já alugamos um lugar. Estamos fazendo reforma para montar um bucafé. E ontem à noite, então, falei sobre a obra da igreja está sempre expandindo. E hoje, chegando a esse lugar, Cesareia de Filipe, e aqui
os irmãos decidiram partir o pão aqui. 因为 Isso 这 é 个 muito 地 bom. 方，这个地方是属于圣保罗教会的 Esse lugar pertence à igreja em São Paulo. 啊。我想起到造这个房子的时候， Eu me lembro quando nós fizemos essa edificação. 我在这里，你看那么大的房子， Veja essa estrutura, uma área tão grande. 里面没有根柱子 Você não vê nenhuma coluna no meio. 啊，是不是？早期这里说的是这样一个相当的企业的工作。 Com relação à tecnologia, isso aqui é uma coisa muito boa. 那么当初造的时候，我也看见，我实在有一点担心。 Eu estava aqui durante a construção, eu acompanhei e eu estava com medo disso. 如果中间没有柱子就上去了，那么这家是怎么走起来呢？ Ué, se não tem nenhuma coluna aqui no meio sustentando, como é que essa estrutura se sustenta? 感谢主， Graças ao Senhor. Pedro 他的设计了非常好的设计。 Pedro, estruturalmente, ele fez um bom projeto aqui. 把那中间跟柱子 Na construção, havia uma coluna bem no meio. 开始造的时候，没告诉是什么是 Durante a 没 construção, 东西可以依靠。 durante a construção tinha uma coluna para sustentar todas as estruturas. 这么大一个建筑物里面， E eu pensei, acho que eles vão construir essa estrutura grande dessa com uma coluna no meio. 所以当他这样建设好的时候，我来看他怎么建设，怎么把这种 Aí depois eu vim para acompanhar a obra. 我还得担心， Eu ainda estava um pouco preocupado. 但是感谢主， Mas graças ao Senhor. 我亲眼看见他们民主这几根柱子， Eu vi pessoalmente 这个中间有根柱子， quando eles montaram essa estrutura, tinha uma coluna no meio. 等旁边各种建设我已经弄好了，啊， Quando toda a estrutura já estava pronta, 那么要把中间的这个柱子啊，要把它拿掉。 eles removeram a coluna do meio. 我照我的照我的经历来看是不可能的。 Pela minha experiência, isso é perigoso demais. 所以我那天我也在内，我来看。 Por isso que aquele dia, quando foi removida essa coluna, eu estava aqui preocupado. 所以一个造的一个建筑一定要有个柱子。 Ué, toda construção precisa ter uma coluna no meio. 那么我的那个时候中间个柱子， Tinha uma coluna, realmente. 那么靠了4个角， E eu vi eles construíram 4 grandes colunas, uma em cada canto. 那么把中间柱子拿掉， E quando removeram essa coluna do meio, 这真奇妙， a estrutura ficou de pé. 真不容易啊！ Eu fiquei admirado. 啊，但是我亲眼看见的， Mas eu vi com meus próprios olhos. 这是完全靠着他们的工程方面的知识，工 Isso 程方 aí 面 tudo 的 é técnica da engenharia. 也靠着他们的智慧。 E também segundo a sabedoria que o Senhor deu para eles. 我现在害怕那天来看的时候，当从宿舍拿掉的时候，我就哎呀！ Eu me lembrei quando entrei aqui, no dia em que nós tiramos coluna, eu fiquei com medo deles tirarem. 可是除了心害，有点害怕。 Eu estava com medo. Estava com... suave. 就是心害。 eu estava tão tenso que fiquei todo suado. 感谢主，这是这样子的，因为他们设计的好。 Mas graças ao Senhor fizeram um bom projeto aqui. 这个柱子中间有中间有个柱子。 Essa coluna do meio estava sustentando as estruturas. 那么四面的上要的东西呢，已经有了。 E já tinha as colunas dos cantos. 那一般说起来，我照我的普通常识来说，
可说是把拿掉的时候，我抬下来怎么办？ Ué, pelo meu conhecimento, quando se tirou essa coluna do meio, eu falei, vai cair tudo. 真的害怕。 Eu realmente estava com medo. 再感谢神， Mas graças ao Senhor. 他们设计的真好。 Muito bom projeto. 靠着私密的时候，就跟着往。 Porque esse peso todo, a parte que vão, o peso vai tudo lá para essas 4 colunas. 把中间的主要的柱子。 Quando tiraram a 因为我们可以 coluna 说领主的柱子。 do meio, é uma coluna provisória. 是为了造我定的有柱子用的。 Para construção durante a construção do telhado. 他就把它拿掉了。 E naquele dia eles tiraram aquela coluna. 那么力量完全靠在上面。 Aí toda a força estava entre as peças que transmitiram sua carga para as 4 colunas dos cantos. Isso é maravilhoso. Eu fiquei tão assustado que realmente molhei, né, minha camiseta de suor. E de fato estava muito preocupado. Graças ao Senhor. E quando terminou esse salão, e foi quando terminamos a construção, foi justamente naquele tempo em que vários cooperadores do além-mar, né, vieram nos visitar. E aqui havia indícios de que o Espírito estava dando sequência ao ministério aqui na América do Sul, no Brasil. E aqui seguia tendo revelação da palavra do Senhor. Claro que todo mundo punha dúvida, como no Brasil? Que país é Brasil? Irmão Dong, quem é Irmão Dong? Mas graças ao Senhor. E assim foi determinado, eles vieram para o Brasil. E quando o irmão Wittens Lee estava em coma, já perto de sua partida, e todos os seus cooperadores ali da região foram visitá-lo pela última vez. Eu soube da notícia, comprei passagem e fui correndo. Quando cheguei lá, irmão Lee já estava em coma. Então isso deu indícios de que o Senhor queria que desse continuidade desse ministério aqui no Brasil. Claro que isso não é fácil de aceitar para esses cooperadores. Quem é irmão Dong? Ele apenas deu um testemunho que ele era um jumento, donkey. Como nós vamos respeitá-lo? Mas de qualquer forma, eles depois, naqueles anos, eles vieram para cá. E ele estava no seu leito já moribundo.
eu cheguei atrasado por causa do avião. E o filho me permitiu entrar ainda fazer a última visita. Fui fazer a visita a ele que estava em coma. Eu apenas disse, eu estou aqui, cheguei. E vá em paz. Graças ao Senhor. E depois de algumas horas, ele descansou no Senhor. Então, eles, depois disso, os cooperadores de lá vieram visitar-nos. Era justamente na época que nós terminamos essa construção. Então, eles foram hospedados em vários chalés. E havia muita unanimidade, muita harmonia entre nós. Eles viram a obra do Senhor, a bênção do Senhor aqui no Brasil. Foi quando Pedro e Jonas tiraram essa coluna do meio. E assim, e não caiu essa estrutura aqui em pé, né? Aí esses cooperadores vieram, visitaram aqui, nós reunimos aqui, e nós também, no começo, usávamos muito o refeitório também para reunião. Então havia muita harmonia, graças ao Senhor. Eles, né, porque o Senhor estava dando indícios de que o Senhor continuava com a sua palavra revelada. Então eles foram muito bem recebidos aqui nesse lugar. Tivemos várias comunhões lá embaixo. Graças ao Senhor. Então o Senhor tem abençoado este lugar. Muitas revelações o Senhor tem dado para nós aqui no Brasil, também usando esse lugar, Cesareia de Filipe. Claro que vocês estão ouvindo hoje como uma história. Mas para nós que passamos por isso, nós vimos claramente a obra do Espírito. Vários da liderança de toda a terra passaram por aqui, vieram para cá, visitar no Brasil, também conheceram Cesareia de Filipe. Graças ao Senhor que depois de um período a palavra saindo lá de Anaheim, o Senhor começou a usar o Brasil para dar a sua palavra revelada. E o meu ponto central não é falar do lado espiritual, mas é falar do que o Senhor fez aqui, mesmo em termos de construção aqui em Cesareia. Porque eu fiquei tão impressionado que, para mim, toda estrutura grande tem que ter coluna no meio. Eu me assustei que um vão tão grande aqui não há coluna no meio.
Então, graças ao Senhor, né, o Senhor tem realmente nos dado esse lugar maravilhoso. Porque tudo isso tem que ser muito bem calculado. Com as 4 colunas só nos cantos e para sustentar tudo isso. Graças ao Senhor. Então vários irmãos, vários líderes de toda a terra conheceram esse lugar, vieram reunir nesse lugar, em Cesareia de Filipe. Quando nós, né, também acabou a construção, nós usávamos muito esse lugar. Então, para nós, esse lugar tem a importância para a expansão do Senhor, para a restauração do Senhor. Tem muita função, muita utilidade. Ontem à noite eu estive em São José dos Campos. São José dos Campos. Em Campo do Jordão, o Senhor já nos deu um lugar. Campo do Jordão é mais famoso que São José dos Campos. Certo? Então nós sempre desejamos que ali em Campos do Jordão tivesse um lugar de reunião. O Senhor ouviu a oração deles. Aquele dia o Sung veio para minha casa. Ele veio. E o Ceará estava lá justamente aquele dia me servindo. Quando ouviu o Sung estava vindo e falou de um lugar lá em Campo do Jordão. E de repente ele que está me servindo desapareceu, não sei para onde foi. É que eles foram logo ver aquele lugar e acabaram de alugar a casa. Um bom lugar. E já acertaram com o proprietário e como vai fazer reforma. A direção do Senhor é maravilhosa. Ele não nos deixa fazer de qualquer jeito. Tudo tem que sair pela sua revelação. Não imaginamos que lá em Campo do Jordão pudesse ter um Bucafé. Também existe uma preocupação na cidade de que a construção não pode estragar todo o ambiente
né, da arquitetura da região. 感谢主。那么昨天晚上我就在圣小在的冈部， Então, ontem à noite, em São José dos Campos, 在那边开完教会。 visitando a igreja. 那么虽然不能到那边去， Embora 但是我相信 não 希拉 possa 更是送给 não pude ir até lá, mas Ceará e o Sung devem estar vendo tudo isso. 我对弟兄说，意思就是说，好多年从 Rio de Janeiro 到São Paulo， Então, meu sentimento é de que de Rio de Janeiro até São Paulo, a Via Dutra, 这边的都的没有做扩展的工作。 não faltava uma obra mais consistente de expansão. 那么我到那在盼望，在这里中间有几个地方能够兴 Eu 起来。 esperava que levantar nesses pontos intermediários alguns pontos de atuação. 感谢主， Graças ao Senhor. 主听了祷告的主 O，Senhor ouviu nossa oração. 先他在弟弟安德呢， André, 现在那边冈部的小人自己上班，叫什么名字？ Campo do Jordão, 不是冈部小人，现在这个是上班拿的，罗兰诺，罗兰诺一个具体找到了，因为刚刚是一个这条公路。 Lorena, nós achamos um ponto, né, para nós, é um ponto importante na Dutra. 那么，你看送给其他几个弟兄， Isso. 哎，觉得这个地方可以用，他马上自己 Então, Sung É, com levou outros uma- irmãos imediatamente 把高坡 pegaram o 的高坡 encargo 的这个地 e 方， já construíram um lugar para comportores. 这是一个好开始，不过是一条门弓一样的中间一个东西 Isso。é bom começo, mas ainda é como uma 不过其实这 centopeia. 旁边四面还有许多的， Mas ainda tem muito que fechar. A malha 许 precisa 多 ser 教 fechada. 会性进去。对，感谢主。 Graças ao Senhor. 现在我自己去看圣修的这个 Ontem fui visitar São José dos Campos. 那么这个地方有个以前是下来在那边说种地方，我说不可以，这个地方是从当初兴起沙屋Ali em São José dos Campos. 本来是两位巴西弟兄，因为都是在飞机上工作的，他们工程师。 Entre os irmãos responsáveis, haviam dois que eram engenheiros da área da aeronáutica. 那么等他们两个用飞机公司请了去了， E 到 os 美国 dois 去了 foram para o exterior. 那么这里留下来， E ficaram alguns irmãos e estava ali o Saulo. 沙屋不过他做沙屋那个时候负责弟兄，他也经过许多的，许多的大受当劫。 E também Saulo passou por muitas e muitas situações. 他走的时候，出去前给他看见他有罪，他就在主面把这祷告。 Então eles começaram a orar. 认罪以后，过不去 E depois eu deixei de ir lá. 哪面这认罪，到第三次认罪，那么这已经过去了。 Ele estava passando por uma provação difícil. 那当 Ele 然，我 se 去到那边去。 arrependeu 3 vezes e no final das contas eu fui até ali para ajudar eles. Ontem então nós voltamos lá em São José. 那么告诉下来，那边是教会工作，我们的博咖啡工作的不同的地方。 Ali é fortalecer a vida da igreja São José. 你不能去混在一起。 Não pode misturar, né, uma coisa da obra, Bocafé, igreja. 所以昨天的聚会讲到的， Então ontem
O Senhor nos agraciou muito na 那么 reunião. 今天看见这更奇妙一个地方。 Então, hoje, vendo aqui em Cesareia de Filipe, eu estou maravilhado com 一般的建设是它不por isso, 可能的嘛， veja, 这么大一个地方， né, 中间没有根柱子， eu tinha que lembrar vocês da minha admiração por essa construção sem nenhuma coluna. 在这里。 Mas a verdade é que nós estamos aqui debaixo dessa cobertura. 因为他说，亚瑟是我的儿子，所以我不敢讲的太多。 Pedro é meu filho, eu não posso falar muito dele. 我只能讲到这里为止。我觉得，所以今天能够参加这里的， Mas eu só quero expressar a minha alegria de estar aqui com vocês, partindo o pão junto com vocês. 你这弟兄们可能第一次来， Vários irmãos aqui certamente estão vindo aqui pela primeira vez. 那么把这个历史告诉你。 Eu conto como história para 最 vocês. 重要就是这个中间跟组织。 O mais importante é que vocês têm que imaginar que havia uma coluna enorme aqui no meio. E não tem mais hoje. E aquele dia arrancaram essa coluna, eu fico, uau! Aí toda a carga foi distribuída nas 4 colunas, né, dos cantos. O Senhor realmente deu para Pedro essa sabedoria. 那事情也是最高的地方，现在的比最高的地方。 Aqui é um lugar, 我们 um auditório, um lugar muito alto aqui em Cesareia de Filipe, 而且中间每一根柱子。 para desfrutarmos desse lugar maravilhoso. 感谢主。 Graças ao Senhor. 我们 Amém. 记得这个地方，把饼。 Vamos partir o pão, né? Amém. 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 Irmãos, enquanto os irmãos preparam a mesa para nós partirmos o pão, eu queria dizer para vocês que o alimento diário da semana, está muito rico, não é isso? Maravilhoso. Quem desfrutou muito dessa semana? Nós somos de fato uma família, irmãos. E na sexta-feira nós ainda lemos, lá em Pinheiros, nós lemos o 3º capítulo já do livro O Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação, que fazendo parte do projeto de leitura. Irmãos, tem tudo a ver com a leitura do alimento diário da semana 8, não é isso? E nós ficamos tão contentes, irmãos, que nós, lá em Pinheiro, nós decidimos realmente praticar essa palavra. Ali, né, Joel? Ali fala como é bonito, irmãos, como é bonito numa família, um membro da família olhar para o outro, mas nunca com olhar negativo, não é? Nós podemos ter diferenças, e nós somos diferentes. Nós podemos ter origem diferentes, passado diferente, não é isso? Formação diferente, mas Deus nos colocou numa família. Quando olhar para o outro irmão, olha sempre com um olhar positivo. Nós somos irmãos de fato. Somos membros da mesma família. Né, Joel? Foi tão gostosa aquela reunião, né? Irmãos, como é bom a gente encontrar esse ambiente no meio desse mundo tão hostil. Né? Como o Ildeu falou, foi na Alemanha que aconteceu. Onde foi? Na Inglaterra, perdão. Inglaterra. Na Itália também aconteceram mais alguns atos terroristas, né? Esse mundo está virando, né, as avessas. E nós, irmãos, graças ao Senhor, nós temos a arca de Noé, nós temos a vida da igreja, nós temos um lugar maravilhoso. Apesar, irmãos, nós sermos ainda muito falhos, ainda estamos em crescimento, não é isso? Nós ainda temos uma placa assim, em construção, né? Não estamos perfeitos ainda, mas, irmãos, graças ao Senhor que nós estamos olhando um para o outro com um olhar carinhoso, olhar de amor, não é isso? Aquele olhar de antigamente, olhar crítico, olhar de julgar um ao outro, né? Vamos deixar para o passado. Daqui para frente, irmãos,
né? Ó, eu posso ter brigado com o André, porque ele era, quando ele pequeno, era palmeirense e eu era corintiano, né? Posso ter brigado com ele, mas experimenta falar mal dele, não é? Para mim. Nós somos assim, não somos? Irmão, nós podemos ter, né, nossas briguinhas e tal, mas, irmão, nós somos irmãos. Nós somos da mesma família. Irmãos, todos nós precisamos ser curados para viver a vida da igreja maravilhosa. E nessa semana, irmãos, falou também das irmãs. Lembra ou não? Foi falado das irmãs também podem ser pastoras. Vocês se lembram desse? Que dia que foi? Que dia que foi? Acho que na sexta-feira, não é isso? O sábado, não me lembro, né? Fala que as irmãs, quem quer ser pastora na igreja? Quem se apresenta para ser pastora? Quando chega uma pessoa nova, né, precisa de uma orientação, precisa ser, né, guiado, alguém dá direção a elas, e precisa de uma irmã para dar direção para ela. Quem pode dar? Você é a pessoa certa. Então, irmãos, a igreja decidiu fazer um congresso das mulheres, para todas as mulheres, todas as irmãs, né? Inicialmente, né, para todas as irmãs, e quem sabe numa segunda etapa nós podemos convidar muitas pessoas de fora. Mas por enquanto, irmãos, esse primeiro congresso, nós queremos que todas as mulheres aqui na vida da igreja, né, esse convite se estende a toda a região 8A, toda a região 8A, tá? Para que todos nós sejamos, todas vocês sejam primeiramente curadas. Então, esse Congresso das Mulheres tem, né, por objetivo que todas sejam curadas. Então, hashtag curadas. Tá ali, ó. Já estão aqui, ó. Tá bom? Então, nós, as vagas são limitadas. Isso. As vagas são limitadas. Gostaríamos que vocês ainda hoje já podem começar a garantir o seu lugar, tá bom? Eu vou pedir para quem que vai dar algumas informações mais exatas, né, Ulisses, antes do Partido do Pão, né?